Bom dia. Lucas 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Ontem nós meditamos até o versículo 53. Prosseguimos hoje a partir do 54. Então prenderam a Jesus e o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, seguia à distância. Prenderam Jesus e o conduziram à casa do sumo sacerdote. Conduziram Jesus à casa da autoridade máxima eclesiástica, autoridade máxima religiosa. Aquele que tinha a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Aquele que tinha a obrigação de entender sobre o reino de Deus. Afinal, ele era o sumo sacerdote, o representante. Ali em Jerusalém não existia homem algum, autoridade nenhuma maior, religiosa, maior do que ele. Então, ele era para conhecer o desígnio de Deus e principalmente para identificar o Filho de Deus. Levaram Jesus até lá. Pedro correu, estava à distância, longe, seguindo Jesus, mas à distância. Ele não estava ali acompanhando pertinho, ele estava longe, ele estava com medo. Por tal motivo, por causa do medo, ele estava longe, seguindo a distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro se assentou com eles. Uma criada o viu sentada ali, à luz do fogo, e olhando fixamente em seu rosto, acusou: este homem também estava com ele. Pedro, seguindo de longe, entra na casa, no pátio ali do sumo sacerdote. Eles tinham fogo aceso, eles estavam aqui, né, esquentando, era época de frio. E ele esquentando, se aquecendo, melhor dizendo. Ou seja, ele já estava agora sentado na roda dos escarnecedores, sentado no meio dos críticos de Jesus. Uma criada olha, observa bem para ele e falou: não, esse também estava com Jesus. Este também é de Jesus. Se nós somos do Senhor, se nós realmente somos cristãos, em qualquer lugar que nós formos, nós seremos identificados. O cristão tem o DNA, tem o caráter de Cristo. E onde quer que for, é identificado. Prova tal que um cristão legítimo, se for a algum centro de espírita, algum centro de macumba, assim que chega, geralmente se manifesta espírito, demônios, e começa a dizer que tem um homem de branco ali, que tem que sair, não pode ficar lá. Os próprios demônios não permitem que nós fiquemos naquele ambiente. Então, essa criada acusa. Fala: olha, ele também estava com Jesus. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não conheço. Olha que situação triste. Pedro, aquele amigo de Jesus, aquele que Jesus tinha dito para ele, falou: olha, Pedro, o diabo pediu você para peneirar e eu intervi por você. Mas quando você se converter, lembra dos seus irmãos. Falou que ele não era convertido. Pedro abriu a boca, falou que não deveria. Pedro falou que estava disposto com ele ir até a prisão ou até a morte. Aí nós vimos agora que não foi nada disso, falou bobagem. Correu, estava à distância, seguindo Jesus à distância. Abandonou Jesus, sentou lá no meio da roda dos escarnecedores. Quando foi reconhecido, negou, falou com a mulher, falou: não conheço. Eu não conheço Jesus, eu não sei quem é. Negou Jesus. Ele não é diferente muito de nós, não. Quanto nós estamos vendo pessoas negar Jesus? Pessoas no trabalho, com medo de perder o emprego, falam: não sou crente, não. Eu vou na igreja às vezes, porque eu vou com a família, alguém me convida, mas não sou. Em casa, no meio dos amigos.
na roda social para estar interagindo com o mundo, com o mundo, com os amigos, negam quem são. Tem pessoas que vão à igreja há tempo, vão escondido, não quer que ninguém veja. Pessoas carregam até a Bíblia escondida dentro de uma bolsa. Hoje não, hoje carrega no celular. Se carrega. Pessoas, pelas suas atitudes, negam Jesus. Diz que são cristãos, mas não faz uma diferença, participa das mesmas coisas que o mundo, bebe, tem vícios, estão em adultério, fornicações, desonestidade, como nós estamos vendo agora uma vergonha no Congresso, uma bancada evangélica, grande parte dela envolvida em desonestidade, em corrupção. Isso é negar Jesus. Ah, não são pastores, e agora no Congresso, nessa investigações, descobrindo-se que esses pastores estão envolvidos em coisa errada, esses políticos da bancada evangélica, muitos deles, não todos, mas muitos deles envolvidos em coisa errada, coisa desonesta. Isso é vergonha, é pior do que Pedro, negando Jesus. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também és um deles, mas Pedro contradisse: homem, eu não sou. Aí mais tarde, por ali, um homem, um senhor olhou e falou: não, você é um deles, sim. Você é um dos que está com Jesus. Ele falou: não sou eu, não. Eu não conheço Jesus. Pedro, durante 3 anos, viveu com Jesus. Era amigo de Jesus, conviveu com Jesus, se alimentou tudo com Jesus. Agora não, Pedro está negando Jesus. Nós vimos que por 2 vezes ele falou: não conheço. Eu não sei quem é Jesus. Quando eu passo em algum... Às vezes nós vemos, você passa na porta de um motel, você vê carros entrando em motéis com placa não de igreja tal. Eu sou cristão. Coloca um peixezinho, coloca um monte de coisa lá, que símbolos, supostos símbolos cristãos. Em nome de uma igreja, ou da igreja tal, isso é uma vergonha. São frequentadores de igrejas, de templos, são religiosos somente que negam Jesus. Eu vejo uma série de situações, pessoas fazendo coisas absurdas. Depois algum deles se identifica e fala: não, porque eu sou evangélico. Vergonha. Negam a Jesus. A diferença é que a maioria deles não vão ter oportunidade, como Pedro teve, de se arrepender. Não vão ter oportunidade de realmente se converter. A maioria desses não se converte. Ficam dentro do templo até a morte. E depois padecem por toda a eternidade, porque não se converteram. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza, também este homem estava com ele, porquanto é galileu. 1 hora depois que esse homem tinha reconhecido Pedro, vem um outro homem e falou: não, esse realmente estava com Jesus. Ele é galileu também, ele é lá da Galileia. E olha porque que o Pedro fala. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. Jesus tinha dito: olha, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Antes do galo cantar. Pedro negou conhecer Jesus. Negou saber quem era Jesus. Pedro negou Jesus de forma séria. Aquele que se dizia amigo de Jesus. Aquele que disse que estava pronto a morrer por Jesus. Aquele que disse que estava pronto a ir para a prisão com Jesus. Ele negou. 3 vezes. Mas Jesus já sabia. Jesus sabe tudo, ele nos conhece
muito mais do que nós mesmos. Ele tinha dito para Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro acabou de negar agora a última vez, o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Quando ele acabou de negar, o galo cantou. Jesus lá mesmo, preso, lá algemado no meio dos guardas, olhou para Pedro, virou, olhou diretamente para ele, olhou para ele nos olhos, dizendo: eu não te falei? É mais ou menos isso. O olhar de Jesus estava dizendo: eu não te falei? Que na mesma hora Pedro lembrou que o Senhor tinha dito para ele que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. Aconteceu. Jesus estava preso. Ele tinha negado Jesus. Jesus olha para ele. Estou me dizendo, confirmou. Eu não lhe disse? Eu não lhe disse que você ia me negar? Eu não disse que você me negaria 3 vezes hoje? Ele caiu em si. Ele saiu dali e chorou amargamente. A conversão de Pedro se deu com ele. Ele se converteu, foi aí. Quando ele viu que ele foi chorar, foi sair. Os homens que haviam detido a Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Vendaram seus olhos, escarneciam. Profetiza-nos quem é que te esbofeteou. Ele dirigia muitas outras palavras infames, blasfemando. Pegaram Jesus, passaram uma venda sobre os olhos de Jesus, e os guardas batiam nele. Você não é Cristo? Fala agora, qual foi de nós que te bateu? Fala, né? Ele com os olhos fechados vinha e batia. Um escarnecia, um fazia uma coisa. Fala quem foi que fez agora. Fala quem foi desse soco. Fala quem foi desse chute. Fala quem foi desse tapa. Você não é profeta, não é profeta, né? Fala. Jesus com os olhos vendados. Falaram todo tipo de palavras ofensivas, blasfêmia. Trataram Jesus como uma escória. Nós estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando do Salvador do mundo. Falando do Salvador de todos nós. Com os olhos vendados. Batia. Chutava. Escarnecia. Fala quem é que está te batendo. Quem foi agora? Todo tipo de covardia. Um homem inocente. Filho de Deus. Logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, tanto o chefe do sacerdote, quanto o mestre da lei. E Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde interrogaram. Gostaria só de lembrar que a prisão de Jesus foi ilegal, duplamente ilegal. Mesmo porque, sob o domínio de César, não poderia ter acontecido essa prisão interrogatório na madrugada. Jesus foi preso e interrogado ainda na madrugada. Prova tal, quando eles levaram ele para a casa do sumo sacerdote, era de madrugada, nem o galo tinha cantado ainda. Era muito tarde, a noite cedo, digamos. Fizeram foi um julgamento injusto, em todo sentido. Ilegal. Como Jesus tinha dito, era a hora das trevas. Jesus não lamentou, nós não estamos vendo aqui aí, Jesus em nenhum momento gritar: eu sou inocente. Jesus sabia que tudo era permissão do Pai. Jesus sabia que para isso ele tinha vindo. Então Jesus foi conduzido à presença ali dos maiores líderes do povo, os maiores líderes religiosos, a nata da pastorzada, do sacerdote, a nata ali dos representantes das religiões.
fariseus, saduceus, a nata. Os principais. Foi conduzido até eles para ser interrogado. Isto assim que o dia começou a amanhecer e a clarear. E perguntaram, e falaram, se tu és o Cristo, declara-nos a nós. Ah, você é o Cristo, você é o Messias, então fala para nós, é você? Jesus disse, não, se vou lhe disser, não acreditarei em mim. Se eu vou dizer para vocês, vocês não vão acreditar. Assim como se eu vos questionar, tampouco me atendereis. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder soberano de Deus. Mas eu perguntar a vocês, não vão me responder. Mas não importa, porque a partir de agora, meu lugar está lá à direita, do lado de Deus, Deus Pai. Estarei sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poder. Só isso que eu disse. É isso que Jesus. Ao que todos lhe inquiriram, ora, então tu és o Filho de Deus? Então Jesus lhe afirmou, vós disseis que eu sou. Eu sou. Nós voltarmos atrás lá no Antigo Testamento, vamos ver que quando Deus se apresentou, ele dizia, eu sou. Jesus é. Ele é tudo. Eu sou o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Eu sou. Eu sou vida. Eu sou a morte. Eu sou. Jesus é. Ele é tudo. Ele diz, vocês estão dizendo, eu sou. Diante disso, exclamaram todos, por que precisamos de mais testemunhas? Posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca. Coisa horrível. Coisa horrível. Jesus não ofendeu ninguém, não fez nenhum mal. Ele simplesmente falou a verdade. Ele falou quem ele é. Ele se identificou. E por este motivo, ele confessou que ele era, quem é ele. Acabou, não precisamos mais nada. É a mesma coisa de nós em algum lugar pedir nossa identidade, perguntar quem nós somos, nós dizemos o nosso nome e por esse motivo nós sermos condenados. O que aconteceu com Jesus? Inocente. Ah, você é filho de Deus? Apesar que hoje pelo mundo afora tem muita gente que estão sendo decapitados, morrendo, porque confessam que são do Senhor. Diante disso, exclamaram todos, por que precisamos de mais testemunhas? Posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca. O que ele confessou? Confessou que é filho de Deus. Confessou que ele é Cristo. Ele confessou a verdade. Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Então todo o conselho dos principais líderes do povo judeu levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. Então a nata religiosa, o sacerdote, os principais religiosos levaram Jesus ao governador. A autoridade estrangeira, a autoridade romana. Aí os hipócritas produziram Jesus para governador. E ali passaram a acusá-lo, alegando, encontramos este homem subvertendo a nossa nação, inclusive proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo o Messias, o rei. Foram acusá-lo com mentiras, com acusações. Nós lemos esses dias, em nenhum momento Jesus disse que não era para pagar os impostos. Ao contrário, ele falou que deveria. Quando vieram questionar ele, ele mandou pegar uma moeda, falou, traz a moeda aí, trouxeram, mostrava ele quem é essa esfinge, essa foto, esse retrato que tem, vai de César. Ele falou, pois é, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus.
mostrando que nós devemos sim pagar os impostos. Ele mostrou que o povo deveria pagar os impostos, sim. Agora o povo está acusando, dizendo que ele disse que não, estava subvertendo o povo, a nação. Mentira. Acusações mentirosas. Que ele estava proibindo o pagamento de impostos. E Jesus, em um momento, ao contrário, ele defendia isso, tem que ter pago sim os impostos. De Deus a Deus, de imposto a imposto. Se dizendo o Messias, o rei, tentando mostrar que Jesus estava falando que ele era o rei de Israel. Jesus não disse isso. Jesus não veio para ser rei físico. Apesar de inúmeras vezes tentarem levantar ele fugia, ele corria. Era um dos motivos que sempre que Jesus operava milagre, ele pedia ao povo, não evita estar falando, evita estar divulgando. Porque o povo queria clamar ao rei, ele não permitiu. E agora vieram com uma série de acusações mentirosas diante do governador. Diante da autoridade ali que representava César. O representante de César ali era governador, era Pilatos. Israel vivia sob o domínio de César, de Roma. Ele pagava imposto e tributo a Roma. Então eles quiseram criar uma situação para Jesus ser realmente executado e ser morto. Diante disso, ele interrogou Pilatos. És tu o rei dos judeus? Replicou Jesus. De fato é como diz. Só que ele veio perguntar, és tu o rei dos judeus? Um rei físico. Podemos ver na nossa Bíblia que o rei aqui é com R minúsculo. Então, Pilatos lhe pergunta, vem cá, você que é o rei dos judeus? É você que é o rei de Israel? Jesus não disse lá em cima, não falou, você que está dizendo. É você que está dizendo que eu sou o rei de Israel. Em nenhum momento Jesus assumiu o que ser rei de Israel. Jesus é o rei. O único rei. Não o rei físico de uma cidade, de um estado, de um país. Então Pilatos declarou o chefe do sacerdote e as muitas pessoas reunidas. Não vejo neste homem motivo algum para acusação. Aí todo mundo está ali reunido, o governador volta e fala, escuta, eu não estou vendo motivo aqui para acusação para ele. Eu não estou vendo nada aqui. Não tem base para acusar. O inimigo, César, Roma, o seu representante não está vendo acusação em Jesus. Mas o povo de Deus, os hebreus, os religiosos, os sacerdotes, diz não. Criaram mentira, inventaram e estavam exigindo a prisão e a morte de Jesus. Todavia eles insistiam cada vez mais, exclamando, ele amotina o povo, pregando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Ele está amotinando o povo, está fazendo o povo se amotinar, se rebelar contra César, contra Roma, o que é mentira. É mentira, mas é mentira. Exigindo com isso que Pilatos o prendesse ou executasse. Pilatos falou, não tem nada, não estou vendo nada, motivo para acusação. Falou, não, ele está amotinando, ele está rebelando, fazendo o povo se rebelar. Ao ouvir isso, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato galileu. Ele está vendendo a Galiléia fazendo isso. Ele quis saber, vem cá, ele realmente é da Galiléia? É. Por que ele queria saber isso? Que a Galiléia era da jurisdição, né? Pertencia o comando, a direção ali, o rei ali era Herodes. Inclusive, Herodes, nós conhecemos, vamos ver mais à frente, uma série de situações terríveis que este rei fez. E não podemos também confundir, porque Herodes existiu não somente um rei Herodes,
Mas, biblicamente falando, aqui no Novo Testamento, nós veremos 2 reis Herodes. É da Galileia? Então o que ele fez? Ao ser informado que era da jurisdição de Herodes, ao ser da Galileia, estando ele naqueles dias em Jerusalém, lhe enviou. E como Herodes estava em Jerusalém naquele dia, então enviou Jesus a Herodes. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou a grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo por ter ouvido falar sobre sua fama. Tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal. Então, Pilatos enviou então a Herodes. E assim que Herodes viu Jesus, ele ficou alegre. Herodes estava de passagem, não sabe qual o motivo, em Jerusalém. E recebeu, quando viu Jesus, ele gostou, porque há muito tempo que ele queria ver Jesus. Ele queria falar com Jesus. E principalmente, ele queria ver Jesus fazer algum milagre, algum prodígio ali na frente dele. Porque ele viu falar tanto que Jesus fazia milagre este ou aquele. Ele estava imaginando Jesus como um mágico, que ia chegar diante dele agora e ia fazer uma mágica. Quando falaram, trouxeram Jesus, ele ficou alegre. Ele queria ver alguma coisa. Queria ver alguma mágica. Como tem muita gente querendo ver mágica. Tem muita gente que veio e busca o evangelho, mas querendo uma mágica. Eu vou, Jesus, eu vou para a igreja e amanhã eu tô rico. Eu vou para a igreja e vou ficar curado. Eu vou para a igreja e meu casamento está restaurado. Eu vou para a igreja e eu tô sarado. Eu vou para a igreja é como se fosse mágica. Não vai ver. Tem muita gente pensando nisso. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo por ter ouvido falar sobre a sua fama. Tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras questionavam. Jesus, entretanto, nada lhe respondia. Perguntava, falava, Jesus só olhava, Jesus não falava nada. Não respondia nada. Não dava nenhuma satisfação. Não satisfazia a vontade de Herodes. De Herodes não viu nada de Jesus. Ele queria ver sinal, uma mágica. Jesus não mostrou nada e não falou nada com ele. As pessoas que vão a templo em busca de ver um milagre, uma mágica, alguma coisa, vão e voltam vazio. Porque Jesus não vai falar nada com eles. Jesus está calado, vai ficar calado. E de muita maneira questionava, Jesus, entretanto, nada lhe respondia. O chefe do sacerdote, os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com grande eloquência. O chefe do sacerdote, a nata religiosa está ali, acompanhando, acusando Jesus. Todo tipo de acusações. Os religiosos. Os hipócritas. Está todo mundo acusando Jesus. Porém, Herodes, assim como seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo, zombar dele, obrigando-o a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Riram. Quando viu que não ia ver nada, riram. Fizeram piada de Jesus. Pegaram uma capa qualquer, colocaram nele como se ele fosse uma realeza, como se ele fosse um rei, alguma coisa. Como se fosse um rei físico. Fizeram palhaçada, bateram, zombaram, escarneceram. Jesus nada falou. Jesus nada respondeu. Zombaram, bateram, escarneceram, cuspiram no Filho de Deus. Não fala. Ele veio para que assim, mas os seus não receberam. Mas aqueles que receberam foram dignos de ser chamados filhos de Deus. Os religiosos. Os que dizem conhecer a verdade. Prenderam, zombaram o Filho de Deus. E mandaram de volta então a Pilatos,
zombaram, aprontaram, fizeram palhaçada e mandaram ele de volta para César. A autoridade religiosa, a autoridade política, o governador, o representante de César, o representante de Roma. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Jesus veio trazer a paz, a união. Você vê que mesmo através dele, Herodes e Pilatos, que viviam um clima de inimizade, de briga, de raiva, fizeram amizade. Voltaram a se reconciliar. Herodes também não achou nada em Jesus para voltar com Deus de volta para Pilatos. As covardias foram feitas com o Filho de Deus. Ele submeteu tudo a isso. Cordeiro morto. Isso por minha causa, por sua causa, por culpa de todos nós. Para que nós pudéssemos ter vida. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. O nosso pecado. O pecado estava sobre ele, era nosso. O nosso pecado. Ele morreu, ele foi ferido ali. Por nossa causa. Nós lemos hoje até o versículo 12 de Lucas 23. A resposta está na Bíblia. Leia a Bíblia, medite. Busque a resposta. Por isso, em todo tempo, eu digo: leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.